Olá, meus amigos e irmãos do canal Retorno da Glória. É um grande prazer em Cristo estar mais uma vez aqui com vocês, trazendo informações importantes no tocante às profecias para esses nossos últimos dias. Bom, meus amigos, pela palavra de Deus e também pelo Espírito de profecia, o qual Deus nesses últimos dias também deixou para a sua igreja remanescente sobre a face da terra, nós então sabemos que haverá um decreto dominical, o qual obrigará que todos os seres humanos, tanto grandes como pequenos, ricos e pobres, livres e escravos, tenham que aceitá-lo, quer por livre consciência ou por medo das consequências, pois, como está escrito em Apocalipse capítulo 13, aqueles que não aderirem à marca da besta, ou seja, o selo de autoridade romana que é o domingo do Deus Sol, esses não poderão comprar nem vender. E em outras palavras, aqueles que não exaltarem a marca da besta em oposição ao selo do Deus vivo, que é o sábado do quarto mandamento, esses não poderão participar ativamente da nova ordem mundial, a qual será estabelecida conforme nós vemos no próprio capítulo 13 do livro de Apocalipse. Veja, meus irmãos, após o dilúvio, Satanás trabalhou no coração dos homens para que, fazendo eles uma torre, a qual seria o centro de uma mega cidade e de um único governo, ele conseguiria o seu objetivo, que era o domínio sobre toda a raça humana. E veja que para conseguir o seu objetivo, o inimigo das almas estabeleceu estratégias a fim de levar a humanidade a trabalhar pelo objetivo dele, sem saberem que, na verdade, estavam fazendo um favor ao arqui-inimigo da lei de Deus. E em suas satânicas estratégias, Satanás apresentou algo que apontava para o bem comum de todos os seres humanos: a sobrevivência da espécie, caso houvesse um segundo dilúvio de águas. Bom, meus amigos, a verdade é que se os filhos de Deus que permaneceram fiéis ao Senhor após o dilúvio tivessem apelado ao coração daqueles que estavam levantando a Torre de Babel e tivessem dito a eles que não deveriam prosseguir com tal obra, pois o Senhor havia prometido que não mais destruiria a terra com um dilúvio de águas, certamente aqueles construtores acusariam os filhos de Deus de teóricos da conspiração, pois estavam lutando contra o bem comum da humanidade. Meus irmãos, nós conhecemos a história e sabemos que Deus mesmo não permitiu que os planos do inimigo se concretizassem. E então, o Senhor confundiu a linguagem de todos aqueles trabalhadores, dispersando-os cada um para uma direção, de forma que a torre permaneceu inacabada. Contudo, os planos do inimigo não mudaram, pois assim como em toda a história ele sempre desejou ter completo domínio sobre a humanidade, utilizando-se de impérios antagônicos à verdade de Deus, hoje Satanás também procura estabelecer um novo império no qual exista uma nova ordem de coisas a nível mundial. E o seu maior objetivo com esse governo global é de, uma vez por todas, pisar a lei do Criador, substituindo o sábado da criação pelo primeiro dia da semana. Fazendo assim, ele levará então toda a humanidade a rejeitar o seu Criador e, conscientes ou inconscientes, eles irão adorar a criatura, pois o próprio Satanás estabeleceu o primeiro dia da semana como sendo o dia da adoração para ele mesmo. E assim, como o inimigo se utilizou de estratégias para unir os homens em um só propósito de construir aquela torre, da mesma forma, hoje ele está se utilizando de estratégias que apontam para o bem comum da humanidade, a fim de unir todos os líderes das nações, bem como os habitantes das mesmas, para estabelecer o seu império blasfemo contra o governo de Deus. E assim como em 1888, uma lei dominical nos Estados Unidos a nível nacional estava prestes a ser aprovada pelo Congresso norte-americano, e isso porque o povo, começando pelos religiosos, pressionou o governo dizendo que por questões morais era necessário obrigar que o domingo fosse respeitado e guardado, hoje, através das questões climáticas e também por meio de assuntos relacionados à saúde pública,
O inimigo está levando o mundo a encarar o domingo como um dia essencial tanto para o descanso da natureza como para as questões relacionadas à saúde em geral. E embora até mesmo muitos de nós temos sugerido que linkar as providências que estão sendo tomadas no tocante ao clima e no tocante à saúde são teorias da conspiração, a verdade é que, assim como a obra da reforma de saúde é o braço direito das 3 mensagens angelicais, a mensagem da ecologia e da saúde pública estão sendo o forte braço do papado para a implementação de uma nova ordem mundial e de um decreto dominical. E, meus amigos, nessa segunda-feira, dia 4/10/2021, o Papa Francisco reuniu cientistas, líderes religiosos e especialistas para pedir que a COP26 sobre o clima ofereça urgentes respostas eficazes para se enfrentar a crise ecológica planetária, conforme o site Dom Total. E, de acordo com o site, a COP26, que será realizada na Escócia, está sendo convocada a oferecer urgentemente respostas eficazes para a crise ecológica sem precedentes e também para a crise de valores em que vivemos. Pois, segundo as palavras relatadas na matéria, isso permitirá que exista uma esperança concreta para as futuras gerações. E embora nós temos plena consciência que Deus criou o planeta e o entregou nas mãos dos homens a fim de que esses cuidassem do mesmo e o cultivassem, sabemos que o objetivo do Pontífice Romano não é, na verdade, zelar da nossa casa comum, mas sim, da mesma forma como os pós-diluvianos estavam construindo uma torre de Babel para que houvesse, segundo a mentalidade deles, uma esperança concreta às gerações futuras, o bispo de Roma está então se utilizando dos mesmos argumentos a fim de levantar virtualmente uma segunda Torre de Babel, a qual será um novo governo mundial, no qual o primeiro dia da semana será exaltado. E também o site Vatican News trouxe em sua chamada uma intimação para a COP26 para que essa lute em prol do ser humano e da criação e do Criador. E segundo o site, nesse dia 4 de outubro de 2021, o Papa Francisco reuniu cientistas, especialistas e também líderes religiosos no Vaticano para o encontro Fé e Ciência. E na matéria é dito que durante o evento foi assinado um apelo conjunto em vista do evento COP26. E no discurso, escrito pelo Papa, o qual ele entregou para os participantes do evento Fé e Ciência, ali, ele fez um apelo para adotarem comportamentos e ações modelados na interdependência e também na corresponsabilidade, para então neutralizar aquilo que ele chama de sementes do conflito, as quais ele responsabilizou como sendo uma das causas que prejudicam o meio ambiente e a pessoa humana. E também, em seu discurso, Francisco afirmou que tudo no mundo está intimamente interligado e conexo, apontando então para a ciência e a fé, para o homem e a criação. E amigos, em meio à música e momentos de silêncio, discursos e debates em vários idiomas, todos os presentes naquela reunião assinaram um apelo conjunto no qual ilustravam vários percursos educacionais e de formação, os quais serão desenvolvidos em favor do planeta. E por fim, o Pontífice entregou o documento ao presidente da COP26 e ao ministro das Relações Exteriores italiano. Bom, diz o Espírito de Profecia, assim, a falsa ciência da atualidade que mina a fé nas Escrituras Sagradas mostrar-se-á tão bem sucedida no preparar o caminho para a aceitação do papado com o seu formalismo aprazível, como o fez a retenção do saber ao abrir o caminho para o seu engrandecimento na Idade Média. O Grande Conflito, página 572. Irmãos, assim como no livro Eventos Finais, o Espírito de Profecia nos diz que, através das sociedades secretas, Satanás está preparando o mundo para a vinda do Anticristo, da mesma forma, no Grande Conflito, o Espírito de Profecia nos diz que a falsa ciência também está preparando o caminho para que o mundo todo aceite o papado como um líder mundial da atualidade, assim como ele foi um líder mundial lá na Idade Média. Bom,
A palavra de Deus em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 3, nos diz que quando estiverem dizendo paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto àquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Veja, o mundo está enfrentando uma grande crise na saúde, na ecologia e também nas finanças. Mas projetos estão sendo feitos, estão em andamento para que o mundo todo, em uníssono, esteja clamando paz e segurança. Contudo, a palavra de Deus nos diz que exatamente acontecerá quando todos pensarem que chegou a solução. Portanto, meus amigos, se estamos tendo o privilégio de sermos de antemão avisados pelo Espírito Santo que essas coisas estão muito próximas de acontecer, então já é hora de despertarmos do nosso sono, porque a nossa redenção está muito mais perto do que quando nós a princípio cremos. Meus irmãos, aí vem o noivo. Nós não podemos perder mais um instante sequer estando a manquejar entre Baal e o Senhor. Se Baal é Deus, então sirva-o de uma vez por todas e aproveite os poucos instantes que o Deus deste mundo pode te dar de prazer. Mas se o Senhor é Deus, então faça a Ele agora uma completa e verdadeira entrega das suas vidas. E eu, pela graça de Cristo, também farei uma completa entrega da minha vida. Pois a última batalha do grande conflito muito em breve se iniciará. E conforme o relato do livro de Joel, o exército de Deus nos últimos dias será diferente de tudo que já existiu. Irmãos, não está Deus nos chamando para sermos semelhantes a pôneis fofinhos que divertem as crianças. Mas o Senhor está nos chamando a sermos espiritualmente como cavalos e cavaleiros de guerra, de modo que por onde passarmos com a poderosíssima mensagem dos 3 anjos, toda a forma de mentira e engano que parecem como o jardim do Éden se tornem em um deserto devastado e em uma terra consumida pelo fogo da verdade. Pois aqueles que recebem a plenitude das primeiras e das segundas chuvas do Espírito Santo serão a personificação da voz do Senhor nessa terra. E como está escrito, as trevas não podem suportar a luz. Meus amigos, hoje nós estamos vivendo espiritualmente como crianças que fazem suas espadas de papel e brincam de batalha umas com as outras. Mas chegou a hora de pararmos de brincar de soldadinhos de Jesus, pois está escrito que o Senhor protegerá os habitantes de Jerusalém e o mais fraco dentre eles naquele dia será como Davi. E a casa de Davi será como Deus, como o anjo do Senhor diante deles. Zacarias 12, versículo 8. Irmãos, Deus naquele tempo protegerá os seus filhos, não enviando os vespões diante deles para ferir os seus inimigos e desbaratiná-los. Mas o Senhor protegerá o seu povo na batalha, dando a eles poder para guerrearem contra o engano e a mentira. E nos é dito que o mais fraco dentre os escolhidos do Senhor será como o rei Davi. E no Salmo 23 nos é dito que a cabeça de Davi era ungida com óleo. Mas esse óleo não era apenas aquele que era derramado sobre os reis, mas Davi era ungido com o óleo do Espírito Santo. E ali no Salmo diz Davi que o seu cálice transbordava, pois a graça do Senhor transbordava na vida do rei. E então o profeta Zacarias diz que a casa de Davi será como Deus, como o anjo do Senhor diante dos seus inimigos. Amigos, quem é o anjo do Senhor? O anjo do Senhor é Miguel, aquele que é como Deus, Cristo Jesus. E em Apocalipse capítulo 12, nos diz que Miguel, o anjo do Senhor, aquele que é o unigênito de Deus, o Todo-Poderoso, esse lutou contra o dragão e os seus anjos. E o dragão e os seus anjos não puderam prevalecer contra o anjo do Senhor, mas foram expulsos e atirados para a terra. E meus irmãos, quando o dragão e os seus anjos foram atirados para esta terra, ela era sem forma e vazia. Pois quando lemos Patriarcas e Profetas, entendemos que o inimigo foi expulso para esta terra antes da criação. E a verdade, meus amigos, é que o povo de Deus nos últimos dias, estando
transbordando pela presença do Espírito Santo, terá um caráter tal como o caráter do anjo do Senhor. E assim como Miguel, Jesus Cristo, expulsou de uma vez por todas o diabo para um deserto sem forma e vazio, da mesma maneira, quando no grande conflito do Armagedon, o povo de Deus vindicar o caráter de Cristo, assim como Cristo vindicou o caráter do seu Pai, então o bode de Azazel, Satanás, será lançado para o deserto, o qual será essa terra após ser destruída pela presença gloriosa de Cristo quando esse retornar. Meus irmãos, em nome de Jesus, eu apelo ao coração de cada um de vocês que hoje mesmo, após eu fazer a oração final desse vídeo, cada um de vocês tome uma decisão ou renove a sua decisão de viver para a glória do Senhor Jesus. E que as nossas orações a partir de hoje sejam constantes e incessantes, pedindo que Deus derrame sobre nós amor, mansidão, humildade e todos os atributos do caráter de Jesus em nossas vidas. Pois a verdade é que logo nós teremos que lutar com as forças arregimentadas das trevas. Mas agora nós temos que lutar com Deus em oração, semelhantemente a Jacó, porque necessitamos do batismo do Espírito Santo como nunca antes o povo de Deus dele necessitou. Oremos, meus irmãos. Nosso amado Deus e Pai, humildemente nós entramos em Sua presença para lhe implorar o dom do Espírito Santo. Grande Deus, em nome do Seu Filho amado, abra as comportas do céu e derrame abundantemente sobre a Sua igreja todas as virtudes do caráter de Jesus, para que sejamos semelhantes ao anjo do Senhor nessa última batalha do grande conflito entre a verdade e o erro. E essas coisas nós lhe pedimos e agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus amigos, que o Espírito Santo do Senhor esteja sobre cada um de vocês. Um forte abraço a todos e até a próxima.